Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de oração, culto de oração, reticências. E hoje vamos ouvir a história de um casal duplamente especial. Uma família que, com todas as dificuldades da vida, lutaram, cresceram e venceram em Cristo Jesus. São literalmente falando mais que vencedores em Cristo Jesus. Vos falo de nada mais, nada menos que Natanael e Gina. Na verdade, é o Nata e a Germina. Vamos mudar esse negócio aqui. E nossa querida Joyce também. Boa noite, a graça e a paz. Amém. Muito bem. Natanael Cordeiro Alves e Dona Germina. Todo mundo conhece como Gina, mas é a Dona Germina Miranda Cordeiro e a Joyce, essa família linda que, com certeza, aqui na igreja vocês sabem que vocês são diferenciados pela simpatia e pela amabilidade. Vocês são muito amáveis, a igreja ama muito vocês, e eu tenho certeza que conhecer a história de vocês vai edificar muito a igreja nesta noite. Muitos irmãos da igreja conhecem vocês pela deficiência visual, né? Casal de cegos. Mas talvez a maioria não conhece a história linda por trás desse casal tão maravilhoso que vocês são. Então, nessa noite, eu tenho certeza que será uma noite muito especial. Eu queria que vocês começassem falando, primeiramente, o Natanael, que é o hombre da casa, né? O varão, como diz aí as igrejas. Eu queria que o irmão falasse, então, um pouquinho da sua vida. Quem é o Natanael? A sua infância, seus pais, falar da sua educação. Também você veio lá de como é que chama mesmo a cidade? Garanhuns. Garanhuns, lá no Pernambuco, lá em Pernambuco. Falar um pouquinho como foi sua infância ali em Garanhuns e também a questão da sua deficiência, se é de nascença, se não é de nascença, até você encontrar com a Gina, aquele encontro triunfal. Tá bom, irmão? Pode falar. Irmão Natanael, pode falar. Primeiramente, boa noite, pastor Rony, boa noite, igreja, graça e paz. Natanael, muitos me conhecem aqui, mas não conhecem muito, conhece pouco da nossa trajetória, né? Como o Rony falou, eu nasci na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, e tive uma infância, graças a Deus, uma infância assim, simples, mas muito agradável, né? Muito, como toda criança, teve aqueles períodos, né? Nunca fui agredido pelos meus pais, graças a Deus, nunca levei uma surra. Então, não que era um menino tão bonzinho, né? Mas sempre obediente, né? E como o Rony pediu, né? Eu tive uma infância assim, eu aprendi muito com minha mãe, meu pai, um pouquinho mais distante, mas muito com minha mãe. Convivia muito mais com ela. Meu pai era um comerciante, então ele vivia mais no comércio, né? E minha mãe era uma senhora costureira, naquela época, né? Costureira, então ela costurava para aquela região toda nós morávamos num sítio, né? E minha mãe era a costureira do lugar, né? Então ela
olhava a revista lá e fazia o corte e costurava, né? Então eu criei nesse ambiente, né? Meus pais eram católicos, né? Minha mãe praticante, mas meu pai nunca o vi ir a uma igreja, né? Muito bem. O senhor, quem nasce, eu vou fazer uma piada aqui, quem nasce Garanhuns é o Garanhão, é isso? A Gina diz que eu sou o Garanhão. Olha! Eu nunca disse. Mas quem nasce em Garanhuns é garanhuense, né? E, né, assim, uma cidade muito agradável lá no interior de Pernambuco. Para quem não conhece, né? Lá era conhecida como a Suíça pernambucana, porque lá é o lugar mais frio do agreste de Pernambuco, né? E a gente... O pastor me ajude mais a falar. Eu queria que Mas foi perguntando porque... o irmão falou muito bem aí da infância, e me fala uma coisa, o senhor nasceu com essa deficiência visual? Não, eu nasci... desde pequeno eu tinha miopia. Miopia e enquanto a gente estava na roça, não foi diagnosticado, né? Mas depois, com um certo tempo, quando eu tinha 13 anos, aí nós voltamos para a cidade. Que eu morava na roça, mas voltamos a morar na cidade. E lá, como eu fui estudar numa escola municipal, e aí começou, né? Que eu não enxergava o quadro lá, né? Direito. Aí fui fazer exame, então tinha diagnosticado miopia. E eu tive minha vida como míope, enxergava a miopia muito acentuada, e eu cheguei a enxergar até 29 anos. E lá eu perdi a visão total, com o descolamento da retina, né? E daí veio todo o processo de reabilitação, né? E que vocês vão, com o decorrer do tempo, vocês vão ficar sabendo mais coisas, né? Muito bem, o senhor com 29 anos então ficou cego, hoje o senhor tem quantos anos? Hoje estou com 71, 71. então está 40 anos que eu não enxergo. 40 anos aproximadamente. Muito bem, muito bem. Bom, vamos então passar um pouquinho a palavra para a irmã Gina, né? A famosa Gina. A senhora sabe que a senhora é famosa, né? É? Famosa Famosa, né? Não Gina. sabia, não. Não é a Natanael da Gina, é a Gina do Natanael. Nos encontra vice-versa, né? Isso mesmo. E eu gostaria então que a irmã Gina falasse um pouquinho quem é a Germina. Boa noite, igreja. Graça e paz. É motivo de muita alegria, né? Estar aqui hoje falando com vocês que estão aí nas suas casas, né? Mas estão nos ouvindo. Eu sou a Germina, né? A Gina, para os que me conhecem aqui da igreja, mas o meu nome é Germina Miranda Cordeiro, né? E eu nasci praticamente, eu já nasci com glaucoma. Minha mãe descobriu quando eu tinha 3 meses, mas com certeza eu já nasci assim, né? E dali para cá eu já comecei meus pais já começaram a me levar para os médicos. Eu sou natural de Morretes, Paraná, uma cidadezinha serrana, lá 65 quilômetros de Curitiba. 1 hora de carro dá para chegar em Morretes. E eu nasci lá, então meus pais, para fazer tratamento, eles me levavam para Curitiba, porque em Morretes não tinha esses recursos, né? Não tinha oftalmos assim especializado. Então, desde de pequenininha, de que eu me entendo por gente, eu sempre tive sempre com os médicos, né? E aí a visão era bem pouquinha. Eu não lembro a quantia de visão que eu tinha, mas era bem pouca, que eu tinha muita dor por conta da glaucoma. Quando eu levantava de manhã, a minha mãe tinha que fechar toda a casa para que eu não avistasse o sol. Tinha muita dor.
ficava muito, muito curvada, assim, com a cabeça, né? Porque eu tinha muita dor da glaucoma. Aí eu não sei, pastor, aí... Não, muito bom. Inclusive a senhora então morrestes para o mundo e é de Morretes, é isso? Isso, sou de Morretes. É Paranaense. uma cidadezinha linda, sou do Paraná, tenho muito orgulho do meu Paraná. A senhora fala também tomar leite quente, Leite dor de quente, dente. isso. Muito bem. Então, e assim, meus pais, graças a Deus, até 7 anos eu fui filha única, porque minha mãe tinha perdido um filho, né? E minha mãe era da igreja, já era evangélica, então eu já nasci assim num berço, né? Minha mãe evangélica, e ela me levava para a igreja. Desde pequenininha eu gostava de cantar na escola dominical, né? E assim eu tenho essas lembranças da minha mãe. O meu pai não era evangélico, mas ele também não era assim adapto à igreja católica. Ele gostava contanto que ele nem nos batizou na igreja católica. Só depois de 7 anos que veio o meu irmão, né? Ela tinha perdido um antes de mim, que nasceu morto, e eu fiquei 7 anos assim. Meus pais, graças a Deus, também eram família humilde, né? Mas eu tive muito amor por parte dos meus pais. Eu lembro deles com muito carinho.